Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, it's getting late, you just sit and wait around. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Rede Comunicadora Iguaçu, 1320. E o nosso objetivo aqui é falar sobre projeto de vida, sobre programação existencial. O programa Projeto de Vida, ele é apoiado pela Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. O que é programação existencial? É como se a gente estivesse programando a nossa existência. Basicamente, quando você faz isso, ao fim e ao cabo, um projeto de vida. Projeto de vida, você tem alguma meta, você tem algum parâmetro, algo que te brilha nos olhos e você pretende realizar ou está realizando na tua vida? Então, se você já está fazendo, ótimo. Se você está com dúvida, quer entender mais sobre esse assunto, esse é um dos objetivos desse programa, a gente trazer casos, trazer pessoas, trazer reflexões para favorecer o entendimento desse nosso projeto, as nossas metas e colocar a mão na massa, não é isso? Não há tempo a perder. Hoje nós estaremos tendo uma entrevistada convidada, que é a Luciana Ribeiro. O tema vai ser a responsabilidade planetária na ProEx, nós já vamos chamá-la daqui a pouquinho. Sempre deixamos no início do programa uma pergunta do dia. Essa pergunta do dia é para você refletir algum valor, alguma questão relacionada à programação existencial. E hoje a pergunta será: o que você entende sobre manobra dilatória? Então, é um assunto que você pode pesquisar, mas se não, no final do programa nós vamos falar. Então, é automanobra dilatória, tá? Bem, vamos a um rápido mensagem do Caio Polizel, que vai dar uma dica para todos nós sobre o momento da autogestão. Ele sempre fala um pouquinho sobre como você vai fazer essa gestão no seu dia a dia. Então, mas a gente fala com isso, com vocês sobre isso daqui a pouco, ok? Bem, vamos para um rápido intervalo comercial, e aí daqui a pouco nós já voltamos para... Então, aproveitando aqui a deixa, nós vamos, já que estamos com a entrevistada aqui ao lado, nós já vamos começar a entrevista, e aí depois a gente passa o momento autogestão para vocês. A nossa entrevistada hoje é a Luciana Ribeiro. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, boa tarde. Obrigada aqui pela oportunidade. Obrigado nós. Então, só apresentando, a Luciana vai falar sobre a responsabilidade planetária e na ProExis, na programação existencial ou projeto de vida. A professora Luciana, ela é graduada em biologia, especialista em saúde ambiental, mestre e doutora em educação. Brasileira, ela é natural lá do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 97, quer dizer, pesquisando temas, né, da Conscienciologia, docente nesta área também desde 2001, coautora do livro Boa Noite Universo, no ano 2000, e também docente universitária, não é isso? Só corrigindo, de São Paulo, natural de São Paulo. Natural de São Paulo? É. Então isso Detalhezinho. Tá, então isso tem que corrigir mesmo. Bem, hoje nós vamos ver algumas perguntas, né? Primeiro a gente, olhando o tema responsabilidade planetária, o que seria responsabilidade planetária? Vamos aprofundar esse tema, que é um tema assim tão assim discutido hoje, né? Essa ideia do Trump, da menina que foi na ONU lá e toda preocupada, né, com o planeta. E como que você vê tudo isso? E vamos entender um pouco melhor. Então, para a gente poder falar de responsabilidade planetária, acho que é importante primeiro entender o que é responsabilidade. Sim. Né? Que é uma palavra bem do nosso cotidiano. Começa pelo começo. Né? Começa pelo começo.
bem do cotidiano, mas muitas vezes a gente não olha para ela no seu significado mesmo. Então, responsabilidade vem de responder. Certo. E responder significa que aquilo que eu escolho, que eu tomo decisão, eu sou capaz, então, de prever as consequências daquilo e responder por essas consequências. Eu posso prever e eu posso arcar, né? Eu tenho condições de responder por essas consequências. Aí a gente aplica essa ideia para o nível planetário. Uhum. Então, quer dizer, aquilo que eu faço, escolho, e a gente toma milhares de decisões por dia, eu tenho noção de como é que essas ações impactam a mim, aos outros, ao mundo, e eu tenho noção de que consequências elas trazem e tenho condições de responder por isso. Ou Então, seja, você tem que ter uma lucidez, né? Ou Isso. seja, responsabilidade significa ter consciência do que está acontecendo, do que eu estou decidindo, ou até o que eu não estou decidindo, né? Ou seja, se eu estou de braço cruzado e tenho que tomar uma decisão, alguém vai tomar por mim. Isso também é responsabilidade, não é isso? Também, a omissão também é uma escolha. Sim. E aí, então, quando a gente fala de responsabilidade planetária, indo para o conceito mesmo, né? A gente está falando de um posicionamento, então, que é cosmoético, né? Que é uma ética para além do cotidiano, sim, pensando grande em termos de múltiplas vidas, múltiplas dimensões, né? Então, posicionamento que você consegue assumir a partir do momento que você entende, né, que você não vive uma vez só, que você está interagindo com várias dimensões e, portanto, as consequências daquilo que você faz, pensa, sente, né, age, alcançam essas múltiplas dimensões, alcançam no tempo, né, outras futuras vidas suas e dos outros. Então, ele é um posicionamento que decorre desse entendimento, mas é um posicionamento de fazer o quê? Da pessoa se empenhar com a saúde integral do nosso planeta. Agora, isso está relacionado à cultura da sustentabilidade? Sim, mas ultrapassa, né? Porque a cultura da sustentabilidade, ela tem a ver com a questão da gente manter as condições de habitabilidade desse planeta, né? As condições de vida, mas ela considera isso apenas do ponto de vista do funcionamento da vida terrestre, vamos dizer, né? Quando a gente está falando de responsabilidade planetária, além de manter as condições de vida, a gente quer melhorar essas condições de vida para todos os seres que aqui vivem, que têm o direito de estar aqui tanto quanto nós, seres humanos, mas a gente também está pensando nessa condição de ser um organismo que vive muitas vezes, que afeta múltiplas dimensões. As nossas energias alcançam outras dimensões. Então, isso é considerado também. Então, sustentabilidade sim, mas um pouco além. Ou seja, se a gente diferenciar o processo da sustentabilidade pela responsabilidade planetária, a gente está olhando de uma forma mais abrangente do que o processo apenas do ciclo de vida financeiro do planeta, os gastos, o que eu estou consumindo do planeta, o que eu estou deixando de toxinas ali, mas eu estou olhando algo mais abrangente do que isso. Eu estou olhando o processo de uma... olhando as pessoas que estão ali dentro e os seres vivos que estão ali dentro, ou seja, não é só um processo da máquina rodar, é rodar com qualidade, é mais ou menos isso. É rodar com qualidade, com o direito de existir e funcionar bem no planeta, todo mundo, não é aquela subexistência assim, né? Ah, não é uma coisa tipo, não é sobrevivência. Não é sobrevivência, exatamente, mais do que isso. Mas além disso é considerando o processo evolutivo, né? Então, as condições de vida que a gente está mantendo ou a gente está proporcionando, ou não, né? Ao contrário disso, nesse planeta, elas favorecem o desenvolvimento, o amadurecimento, né, o que a gente chama de evolução. Ou seja, a gente olhando assim para até o ouvinte perceber é que, mesmo ele sendo totalmente sustentável, não é suficiente para essa responsabilidade planetária que você está trazendo.
Digamos que é um primeiro passo, É o né? primeiro Não passo. vamos desanimar as pessoas, Mas não né? é suficiente. Mas pelo que não você é tá falando. suficiente, exatamente. Não é suficiente porque a pessoa ela precisa estar pensando num prazo maior, né? Num longo prazo. Então, vamos dizer assim, as condições de vida que eu estou deixando, as pessoas costumam falar em termos de sustentabilidade nas próximas gerações. Né? As condições de vida que eu estou deixando para os filhos, para os netos, para os bisnetos, elas atendem ao direito intergeracional, né, de outros que virão depois de nós conseguirem viver bem aqui. Se a gente for pensar em termos tradicionais de sustentabilidade, a gente pensaria nisso. Entendi. Mas a gente está pensando em Proexis, e Proexis é aquilo que a gente veio fazer aqui. Né? Então, eu tenho que pensar também que essas próximas gerações podemos ser nós mesmos. Sem dúvida. E o que eu vou fazer depois depende do que eu fiz agora. Às vezes o ar puro que eu estou respirando hoje pode não ser o mesmo ar puro numa próxima existência, é isso. E aí, se não for, é minha obrigação consertar esse problema que eu causei. Ou seja, eu vou ter que cheirar lá o ar podre no futuro, fedido, porque lá no passado eu não dei valor. Uhum. Não num sentido de castigo, né? É simplesmente uma questão de consequências. Se a gente vive sem prever as consequências do que a gente faz, a gente tem que encontrar com elas mesmo assim. Agora, como que você vê o dia a dia de nós, do ponto de vista do desenvolvimento dessa responsabilidade planetária, a nossa ação diária? Então, pensando no básico, né? O básico é a gente começar a entender quais são essas consequências das nossas atitudes cotidianas. Ou seja, você está falando que tem que estudar. Não tem jeito. Não tem jeito, não porque vai a baixar... mídia, a Globo não vai falar pra gente. Tipo, a Globo, não melhor. Todos os jornais em si, eles falam a superfície da informação, não é? Eles falam mais um senso comum, eles não chegam a olhar o que nem você é bióloga. Ele não chega a estudar lá o que está acontecendo, o microplástico na vida lá subaquática. Não tá. Ninguém tá chegando nesse ponto, não é isso? Tem muito discurso, né? As pessoas ficam sem saber como fazer, porque aquele discurso é superficial. Isso, exatamente. Então você fala assim, vamos então separar o plástico, separar os resíduos. Ok, vamos separar. Mas... E daí? E daí? Por que a gente está separando? O que acontece com o resíduo que não foi separado? O que acontece com o que foi separado? Sim. Porque ele pode ser separado e mesmo assim não acontecer grandes coisas. Aí depois que ele sair da latinha, pode continuar junto com todos os outros, né? A maior parte do resíduo reciclável hoje não é reciclada. Então, Sim. Ser reciclável não quer dizer que efetivamente vai se transformar num novo material. E aí a gente pode, né, numa visão simplista, pensar, mas tá bom, eu já fiz a minha parte. Não fez. Você acha que fez. Você acha que fez, mas você foi inconsequente, no sentido de não prever as consequências. Então, prever as consequências significa, como você disse, que a gente tem que estudar, ampliar o nosso nível de contextualização, entender como é que funciona esse mundo que a gente vive, para poder intervir nele. Porque Sim. Se a gente não entender, não vai intervir. Então, condições cotidianas para a gente pensar. O que eu como? Da onde é que veio essa comida? Quem é que fez essa comida? Quem plantou? Onde é que plantou? Em que condições? O que usou? Tinha veneno lá? Não tinha? Conservou o solo? Degradou? Aumentou o aquecimento global por causa do tipo de agricultura? Não aumentou? Ajudou a diminuir, né, a pressão? Como foi transportado esse alimento até lá no lugar que eu comprei, que pode ser no supermercado, pode ser direto no produtor? Pode ser, sei lá, né, na feira, mas a questão tem um caminho. Todas as coisas que a gente compra, que a gente usa, elas têm um caminho do seu nascimento até o nosso uso. E elas têm um caminho depois que saem do nosso uso. Ou elas vão virar cocô, ou elas vão virar algum objeto que eu vou descartar, e depois que descartar, vai para algum lugar, nada vai desaparecer. Na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então prever as consequências significa pensar nisso, assim, tudo aquilo que eu uso, que eu preciso para me manter, né? Tem uma origem, tem um destino, e dependendo do tipo de origem e do tipo de destino, são as consequências, não só que eu vou sofrer, vamos dizer assim, né, que eu vou enfrentar, mas que outros organismos que não pediram por isso vão enfrentar também.
Certo. né? Outros organismos, outras partes da sociedade, outras pessoas, né? Então, por exemplo, olha bem, não vou falar de fósforo, porque isso é uma situação que acontece no mundo inteiro. Vamos pensar onde é que se colocam geralmente os lixões, porque infelizmente a maioria não é nem aterro, é lixão. Aí eu queria aproveitar essa questão e falar contigo o seguinte, ver contigo o seguinte. Eu faço o meu papel como cidadão. Eu acabei de almoçar, acabei de jantar, eu separei o lixo lá no que é reciclado, deixei tudo bonitinho para a prefeitura recolher, e aí eu vou dormir com o meu peso da consciência assim, satisfeito, porque eu fiz a minha parte como cidadão. Aí minha pergunta é, será que eu fiz realmente a minha parte? Porque eu não tenho consciência se vai ser totalmente aquele material que eu separei, que eu destinei ali para reciclagem, se aquilo de fato vai ser trabalhado. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e se a minha responsabilidade implica em mais fatores que eu não estou enxergando. Mas você não responda agora, a gente vai para o intervalo e nós já voltamos já já. Come on, come on. Olá pessoal, você que está aí no conforto do seu lar, ou está dirigindo para passear, curtir aí o sabadão, ou está trabalhando, nós aqui deixamos uma pergunta no ar, né? Estamos aqui no programa Projeto de Vida, meu nome é André Chataloff, estamos aqui na minha, na nossa RCI, sempre aí ao seu lado, e jogamos uma pergunta no ar para a Luciana Ribeiro. Mas antes, nós queremos dar uma dica para você, que é uma dica de autogestão. Essa dica ela é feita com o Caio Polizel, que vai dar aí algumas informações muito importantes. Vamos a elas. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre um tema que impacta muitas pessoas e que pode até causar depressão, que é o chamado vazio existencial. O vazio existencial, para aqueles que não sabem, é a ausência de identificação do sentido da própria vida. Então, se a pessoa não consegue identificar, não consegue buscar lá dentro qual é o sentido da sua própria vida, ela acaba entrando na situação de vazio. Ela começa a sentir angústia, ansiedade, autodesvalia, e ela se aliena aos seus próprios planejamentos, a sua programação existencial, que a gente fala muito aqui, tem a ver com os seus propósitos de vida, os seus propósitos de ocorrência daquilo que é muito importante para ela. Então, uma pessoa que não tem estes propósitos bem definidos, começa a sentir o que nós chamamos, e que a psicologia chama, do vazio existencial. Então, nós poderíamos dar aqui um exemplo como se fosse um estado patológico de tristeza e também podemos falar de desânimo, que muitos vão se identificar quando a gente fala do domingo, naquele momento do domingo, onde começa a chegar por volta de 18 horas, 20 horas, e a pessoa começa a perceber que mais uma semana irá ocorrer e ela está triste, ela não está totalmente desanimada com o seu dia a dia porque lhe falta propósito. Então, o vazio, ele tem como sinônimo, nós poderíamos utilizar um vácuo da existência, uma falta de sentido, uma ausência de propósito existencial, ou mesmo a inexistência de uma meta evolutiva. Isso também pode ser atrelado e é sinônimo de um vazio existencial. A gente costuma falar que existem dois tipos de vazio existencial. O vazio temporário, que é uma crise pontual de falta de sentido da vida. Então, a pessoa está sem um sentido específico na sua vida, mas que pode ser superada à medida que ela redefine uma meta evolutiva. Quando ela começa a entender que ela tem propósitos, que ela se planejou a desenvolver algo, que ela tem pessoas esperando alguns movimentos dela, ela começa a identificar que aquele vazio começa a sumir porque ela entra em ação, ela começa a entregar algo para alguém. É mais ou menos assim, uma pessoa que tem casa na praia, tem um carro do ano, tem uma família estável, mas mesmo assim sente essa angústia, sente essa ansiedade, porque existe um vazio ao não cumprir algo que é importantíssimo para ela, ou que ela mesma não parou para refletir sobre isso. E também existe um outro tipo de vazio existencial, que é o permanente. É uma crise permanente de falta de sentido da própria vida.
uma falta de sentido dessa pessoa. Que ela está muito negligente, que ela está muito hedonista, que ela é uma pessoa fútil quanto aos planos de vida dela, com relação aos seus planos existenciais. Então, eu posso ter um contexto de vazio existencial temporário ou permanente. O que vai mudar é o tempo que eu permanecerei nesta situação. E aí, aqueles que estão ouvindo podem pensar, poxa, mas como que eu faço para sair dessa situação? A realização plena do sentido da vida, ela é uma terapêutica muito boa e uma boa profilaxia a qualquer desvio daquilo que é um propósito. E se eu tenho desvio, eu posso entrar em uma situação de melancolia pessoal, uma situação de tristeza, de angústia. Ou seja, vá atrás dos seus propósitos, vá atrás da sua proexis, da sua programação existencial, retome o sentido da sua vida, que provavelmente esse vazio existencial irá desaparecer. Mais informações, acesse o site da Apex, que é www.apexinternacional.org, e também mantenha-se assistindo o nosso Momento Autogestão. Até o próximo. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Come on, come on. Come on, come on. Voltamos, pessoal. E aí, gostaram da dica do Caio? Bem interessante, né? Mas deixamos uma pergunta aí no ar. A pergunta foi basicamente o seguinte: o tema é a responsabilidade planetária na Proexis, que é a programação existencial, que é basicamente o seu projeto de vida. Qual que é a sua responsabilidade planetária? Basicamente, a gente jogou uma pergunta para a Luciana, a professora Luciana, ela é especialista nessa área ambiental, ela é bióloga. E aí, o que acontece? A gente, às vezes, vai lá, fez a janta, fez o almoço, separa lá o lixo, faz o destino correto para tudo aquilo que é descartável e manda depois para o lixeiro, ele recolhe aquilo. O que eu perguntei para a Luciana é: eu posso dormir tranquilo achando que é minha responsabilidade perante tudo aquilo que eu descartei, que eu comprei primeiro, que depois eu descartei, eu fiz a minha parte, olha, então a sociedade agora, eu estou dentro da engrenagem e a minha responsabilidade já foi atendida, porque eu já separei o lixo, já destinei para o lugar certo e uma vez lavo minhas mãos e acabou. Aí tá certo? Ou minha responsabilidade ainda continua? Sua responsabilidade continua, né? Porque as consequências de você jogar o lixo fora não terminaram quando você colocou. Não terminaram? Ali, não terminaram. Não, está a brincar. Então, porque se a gente funcionasse assim, como pecinhas de uma engrenagem, todo mundo certinho, tudo bem, mas não funciona, o mundo não é assim, né? Então, a gente precisa se contextualizar mais. Primeiro, na sua cidade, no lugar que você mora, de fato, depois que você jogou seu resíduo lá no lugar separadinho, ele vai ter um destino, existe um programa de coleta seletiva, existe uma política de gestão dos resíduos, ou não existe? Porque se não existe, não vai adiantar nada. E se ele não existe, por que que você não está se incomodando com isso? Você mora nessa cidade, você tem a ver com essa cidade. Então, qual a sua contribuição para que esse programa ou essa política de gestão de resíduos, que foi o exemplo que você trouxe, né, possa existir? A gente não pode ficar sentado em casa esperando que alguém iluminado heroicamente vá lá e resolva todos os problemas. Então, quem vive num lugar é corresponsável por aquele lugar, em todos os sentidos, e o resíduo é só um deles. Então, às vezes está faltando uma mobilização, às vezes está faltando um apoio técnico, às vezes só está faltando articulação, e cada cidadão tem possibilidade de colaborar com isso. Agora, essas informações, elas são fáceis de adquirir? Depende do que você chama de fácil. Se eu for analfabeta, não muito, né? Aí sim, mas vamos supor que eu queira saber o destino do meu lixo na minha cidade. Qual que é o passo a passo? Por onde você começaria? Hoje em dia a gente diria, vai no site da prefeitura e olha lá na Secretaria de Meio Ambiente. Tá. Tem que estar lá. Ou a lei, ou o programa, ou o dia da coleta, ou você pode simplesmente ligar lá e perguntar, ou quando passar o caminhoneiro que recolhe o lixo,
ou a cooperativa, se tiver uma cooperativa, perguntar para eles para onde vai esse resíduo, o que é feito dele depois, né? Tem sempre condições da gente saber, mesmo que seja no boca a boca, né? E eu estava falando agora há pouco dos lixões, né? Então, os lixões, vamos dizer assim, são a culpa coletiva, né? Assim, aquela situação em que ninguém quer ver, mas que está presente em mais de 70% dos municípios do Brasil. E só existe um lugar assim onde todo o lixo vai parar, porque as pessoas estão produzindo aquele lixo e não estão pensando, né, no que significa aquele lixo que elas estão produzindo. Sim. Mas, normalmente, ele não vai ser construído no centro da cidade, ele não vai ser construído numa área industrial, ele não vai ser construído no lugar mais bonito da cidade, né? Ele geralmente vai ser construído não que não é nem construído, né? Ele vai existir, vai passar a existir num lugar em que as pessoas não reclamam. Entendi. Não reclamam. Não quer dizer que está bom ali. Quer dizer que quem está em volta achou que não tem o direito de dizer que não quer aquilo ali. E geralmente são populações mais vulneráveis ou menos esclarecidas. Duvido que se alguém for lá colocar um lixão do lado de uma indústria, do lado do bairro nobre da cidade, vai ficar todo mundo quietinho ali, falando, ai que legal, tem lixo fedido aqui. Não vai. Sim. As pessoas vão se organizar, vão pedir para que... Perto do aeroporto, né? Né? Não vai. Então, faz parte, né, da nossa responsabilidade a gente entender essas dinâmicas urbanas, essas dinâmicas políticas da cidade também. Essa questão dessa responsabilidade, essa atitude, né, de buscar essa informação, é uma atitude individual, também aplica-se a instituições? Ela começa no indivíduo, as instituições são feitas de pessoas, então não existe uma entidade mágica, assim, né, que sejam as, sei lá, empresa, prefeitura, qualquer organização coletiva. Mas é lógico que uma instituição feita de pessoas, ela também faz escolhas, ela tem uma diretriz política, ela tem um orçamento organizado, ela tem os valores, se ela for naquela organização clássica, ela vai ter visão, missão, valores, estratégias, planejamento, não é isso? Então, sim, a instituição também pode escolher o que ela está fazendo e entender como ela está afetando o mundo, né, para bem e para mal. Hoje, por exemplo, a gente tem aquela situação das empresas B, não sei se já ouviu falar. Não. Então, é um sistema novo de funcionamento, a gente teve até uma palestra aqui semana passada, né, em Foz do Iguaçu sobre isso. Então, é um sistema de instituições com propósito, tem tudo a ver com a Proexis, porque essas instituições já nascem com a ideia de serem úteis para o mundo. Então, não são instituições que querem ser as melhores do mundo, o slogan delas é, nós queremos ser melhores pro mundo. Então, elas nascem com propósitos e elas nascem pensando nas consequências de como elas funcionam. Então, não só em prover um serviço, ou um bem, né, um produto que faça bem para a sociedade, mas também na forma como a instituição faz isso, cuidar. Quais são as empresas que já são declaradamente desse perfil B que você falou? Acho que no Brasil o exemplo maior que a gente tem é a Natura, né, que é uma empresa grande, mas você tem empresas menores, né, você tem o Campo Largo, por exemplo, do suco, que a gente tem ali no supermercado. Nenhuma empresa B é uma empresa perfeita, mas elas são empresas transparentes e que estão procurando melhorar a forma como elas fazem. Elas identificam as suas limitações, os seus impactos e procuram corrigir e aprimorar isso cada vez mais. Então, não é uma ideia de empresa perfeitinha, né? É a ideia de gente que está pensando nas consequências. Certo. E que está se reorganizando diante dessas consequências. Ou seja, o fluxo da cadeia da empresa como um todo, das matérias-primas, do descarte, do trabalho. Do trabalho, o tipo de trabalho está sendo pensado olhando essa responsabilidade. Isso. Que é uma responsabilidade também social. Também social. Necessariamente. Ele acaba pegando o processo do planeta, das pessoas e... Dos funcionários, das pessoas que moram em volta do lugar onde é produzido. Isso só tem no Brasil ou tem fora do Brasil? Não, é um movimento mundial, na verdade, né? Ele já tem mais ou menos uns 10 anos.
O Brasil entrou mais recentemente, parece que há uns 8 anos, e agora aqui em Foz está se organizando, vamos dizer assim, a capital do movimento no oeste paranaense. Então, Ou seja, está pegando a ideia justamente do ambiente que nós temos, da reserva que nós temos, e aí dando uma impulsionada na região. eles estão procurando construir uma comunidade B do oeste do Paraná, porque esse movimento ele procura se organizar em comunidades para que as instituições possam se apoiar mutuamente. Então, a instituição não necessariamente é uma empresa, ela pode ser uma ONG, ela pode ser uma associação, ela pode ser uma outra coisa qualquer. Elas querem estar integradas num sistema maior. Elas querem se ver como um coletivo colaborativo que está procurando fazer diferença no mundo e para o mundo. Então, esse é um exemplo de um passo nessa direção, né, considerando a questão da responsabilidade institucional. A gente não pode dizer ainda que é responsabilidade planetária, mas é um grande passo nessa direção. Semente. Isso, aí eu queria ver contigo o seguinte, essa responsabilidade planetária, seria uma cláusula da programação existencial, ou seja, do projeto de vida de uma pessoa? Então, acho que hoje em dia não tem como não ser, né? Porque o que acontece? A gente está numa condição de vida, olhando para o planeta como um todo. Você começou aqui falando da Greta, né, Thunberg. A gente está numa condição de vida em que as formas de vida que existem hoje, incluindo nós, estão altamente ameaçadas na sua segurança, na sua saúde, na sua qualidade. Então, não tem muito sentido a gente pensar em como é que eu vou realizar as coisas que eu me propus nessa vida se eu sequer vou ter tempo suficiente para isso. Nem nessa e nem condições de saúde e habitabilidade em próximas existências. Então, eu diria que é uma cláusula no sentido da responsabilidade, no mínimo, da pessoa, de estar se organizando na sua vida para se entender melhor como um ente participante, um ser participante de um mundo que é maior que ela. Então, ela está em interação desde com as bactérias, até com outros seres humanos, até com organismos que não são, seres que não estão nessa dimensão intrafísica, todos sendo afetados por todos. Mas como? E aí voltamos para aquela ideia, né? Para ser responsável, eu preciso ampliar minha visão de conjunto sobre a minha vida, sobre a sociedade, sobre o processo evolutivo como um todo, né, sobre a ProEx e sobre o funcionamento da biosfera. Como é que eu vou saber o que eu estou interferindo na vida do planeta se eu não sei como é a vida do planeta? Eu só sei a minha. Agora, a gente estuda, né, principalmente a ideia de karma, né? Essa ideia de karma, a gente percebe que é a relação da causa e efeito. Isso. Né? E o que a gente observa é que, por exemplo, no Brasil, calhou, nesses últimos meses, de estar no cenário mundial com meio que um patinho feio do ponto de vista ambiental. A Amazônia, a situação queimando, bem feio. Pedaços ali sendo desmatados, pegando fogo, desmatamento ilegal, ou até mesmo óleo nas praias. Negligenciado. Aí, passado um tempo, um navio, né, tipo petroleiro, vai saber qual, vai saber aonde, né, derrama petróleo e que acaba contaminando diversas praias no litoral brasileiro, praias turísticas, praias bonitas, e a gente percebe que esse problema está persistindo até agora, né, se encontra aí essa sujeira no litoral. A gente pode olhar como uma resposta meio que do planeta a essa condição que nós estamos, da negligência da responsabilidade planetária, ou parece que não tem nada a ver, de repente, isso? Você diz o vazamento do óleo? Porque o vazamento veio justamente para cá, né? De não sabemos aonde, não sabemos de que lugar, de que navio, mas que veio justamente como meio que uma resposta, né? Imediata após uma vista geral do não está acontecendo nada aqui, nós somos um país maravilhoso, que o ambiente é cuidado, a Amazônia está bem cuidada, aí parece que o planeta assim dá uma guspida, né, ali, e aí tipo assim, olha, ao efeito, olha
a lei do karma, olha a ação e a reação. Será que isso pode ter algum sentido ou não? Mais ou menos, acho que não é exatamente assim, porque nesse caso não foi uma resposta do planeta, isso foi mais uma ação inconsequente Sim. de outra empresa, que né? no acaso isso aconteceu, mas por que aconteceu? Sim. É E tipo, por que é igual a que gente fala assim, a gente por pode que a falar de pessoa... atração. Exatamente, tem uma lei de atração. Então... É isso. A gente pode falar de atração, mas, por exemplo, o aquecimento global, ele é mais interessante para a gente pensar nisso, né? Porque aí o que acontece? A gente teve aí a queimada da Amazônia. Sim. Eu tive olhando ontem os dados relacionados ao aquecimento global. Hoje, quais são os 2 lugares que mais estão sofrendo o impacto do aquecimento global? Ártico e Brasil. É mesmo? Brasil. Bem nessa área da Amazônia e do Centro-Oeste, vai pegar a gente aqui embaixo nessa área do Sul, no Oeste do Sul, né? O aquecimento está maior nessa área e o prognóstico de futuro também é que continue aquecendo nessa área. Aquecendo no sentido global, né? Então significa... Ou seja, a temperatura vai subir. Não só que ela vai subir, é que a gente fala, quando fala crescimento global, você está falando em médias, então a gente está falando em extremos. É muito mais frio e é muito mais quente. Na média, é mais quente. Então, quando se fala que a gente tem um aquecimento de 1 grau, de 2 graus, as pessoas falam, e daí? Bom, e daí isso significa 50 graus num período e menos 10 no outro período, e na média a gente vai você está falando que isso é um processo de amplitude, e não Isso. só de máximo. Isso. Toda vez que se fala de aquecimento global, se está falando de amplitude. Não é assim que eu vou olhar no meu termômetro e hoje vai estar 33 em vez de 32. Não, na média do ano eu tenho eventos climáticos que são mais extremos do que na média do ano anterior, anterior e anterior. Sim, eu queria ver contigo como desenvolver a responsabilidade planetária no dia a dia. Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Estamos aqui de novo no ar. Para você que não sabe onde você parou, aonde você caiu aqui no programa Projetos de Vida, na RCI, sempre ao seu lado. E o que acontece? Nós estamos no meio de uma mega entrevista, falando aqui com a Luciana Ribeiro sobre o tema a responsabilidade planetária. Estamos nos minutos finais da entrevista com ela. E aí, Luciana, nós vamos pedir que você responda aquela pergunta que nós deixamos no ar. Como pode, então, você, um cidadão, de alguma maneira, desenvolver essa responsabilidade planetária no nosso dia a dia? Eu diria que a gente pode pensar em 3 coisas básicas, certo, né? Pode pensar na sua relação com você mesmo, na sua relação com os outros incluem as outras pessoas e os outros seres vivos, e a sua relação com o mundo, nos seus processos de funcionamento. Então, olhando para você, quais são as coisas que você pensa, que você sente, que você faz? Você tem consciência delas? Se você não tiver consciência nem de como você funciona, vai ser difícil tentar entender como o mundo, que é uma coisa maior, né, funciona. Porque no mundo tem muito mais gente que funciona diferente de nós. Então, a gente se entendendo é um primeiro passo. Porque aí a gente consegue entender também como é que a gente faz as nossas escolhas, quais são as consequências que a gente consegue bancar ou não, porque nós começamos falando disso, né, responsabilidade como a capacidade de responder por essas escolhas que a gente faz no cotidiano. Então, eu posso qualificar em primeiro lugar a minha relação comigo mesma. Posso qualificar em seguida a minha relação com as outras pessoas, com os outros organismos, com os outros seres que estão em outras dimensões. Mas para qualificá-los, aí eu vou ter que entender também, né, quem são eles, como é que eles funcionam. E depois, para qualificar a saúde do planeta, eu tenho que entender quais são as coisas que dão saúde para o planeta. Quais são as coisas que mantêm e que conferem mais saúde para ele. Por exemplo, uma coisa boba que tem a ver com o aquecimento global, que a gente falou agora há pouco, os ciclos biogeoquímicos. Se as pessoas só entendessem um pouquinho de ciclos biogeoquímicos, muita coisa que elas escolhem, elas escolheriam de forma diferente. Não dá tempo da gente se aprofundar nisso, mas fica a dica. Então, falando do nosso cotidiano, em primeiro lugar é isso, a gente ampliar a nossa compreensão do contexto sobre nós mesmos, sobre a sociedade, sobre o processo evolutivo e sobre as origens e as consequências de tudo que a gente faz. Então, o que eu como? O
que eu visto? Como é que eu me transporto? Como é que eu me comunico? Isso tem a ver de a gente olhar as escolhas do ponto de vista de como a gente utiliza o nosso dinheiro, o que a gente traz para casa. Como você utiliza o seu dinheiro, como você utiliza o tempo, como você se relaciona com as pessoas, com o seu trabalho, com as pessoas que prestam serviços, favores, etc. Convivência conosco mesmos também. E também tem uma relação, por exemplo, das coisas que eu devo me preocupar para as próximas gerações, dos filhos, dos netos, as próximas gerações que estão por vir, que também vai calhar com a nossa próxima geração também, né? Tipo, a nossa próxima existência, porque a gente percebe que a vida humana não vai findar aqui, nós vamos nascer de novo nesse planeta. Então, pensando nisso, eu tenho que começar a olhar, tipo, de repente, políticas, eu tenho que me envolver com esse... às vezes a gente não quer saber disso, a gente quer ter nossa vida lá... Isoladinha. Fazer a nossa parte, né? Ou seja, olha, eu estou ali pagando meus impostos, eu estou fazendo as minhas coisas, trabalhando, fechando o meu papel na sociedade. Só que isso é suficiente? Não é suficiente, porque a gente é afetado pelo funcionamento dessa sociedade, gostando disso ou não, querendo isso ou não, né, a gente é afetado. Então, você usou a palavra cidadão, pensando em cidadania, seria muito importante a gente considerar a nossa participação no funcionamento da sociedade que a gente está, no mínimo a da nossa cidade. A Greta já quis logo pensar do nosso planeta, né, ela pensou a intervenção dela numa escala que fizesse diferença para o momento que a gente está vivendo. Ela percebeu que ela teria alcance de mídia para influenciar pessoas no mundo inteiro e ela fez isso. E, na verdade, todos nós temos essa capacidade. Então, só que nem todos têm essa disposição. Nem todos têm essa compreensão. Mas, no mínimo, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, a gente pode fazer alguma coisa, né? E aí, pensando, estamos nos minutos finais, né? Então, pensando lá na questão que você fez no início. No início, não, no bloco anterior. Eu queria que você fizesse um fechamento para a gente fechar essa interrogação na cabeça do ouvinte. Essa qual? Da sua parte? Da responsabilidade planetária e como a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Então, trazer para o nosso dia a dia implica isso, aumentar o que a gente entende de contexto. Ou seja, estudar. Estudar. Não tem como não fazer isso. Pode ser autodidata, não precisa nem a questão de você estar fazendo um curso formal, mas precisa entender, né? Você tem que buscar informação. Entender de você mesmo, entender do funcionamento social, econômico, político, cultural, e como a gente é afetado e o afeta, entender do funcionamento ecológico e entender do funcionamento evolutivo, porque nós somos seres em evolução. Em evolução biológica, ok, mas em evolução da consciência, né? Em amadurecimento pessoal. E isso nos leva diretamente à questão do pensene, que a gente estava falando aqui no intervalo, né? Então, os nossos pensamentos, sentimentos, eles deixam uma marca na nossa energia. Estamos aí o tempo todo produzindo energia e que fica registrado com essa informação. Essa informação, por sua vez, vai atrair outros pensenes, outras energias que têm carimbos de pensamentos, sentimentos semelhantes. E vai gerar situações, né, que tem a ver com isso. Então, a minha responsabilidade precisa incluir isso. Se eu simplesmente pensar na minha escolha da feira, tá bom para começar. Mas se eu não pensar no que eu estou pensando, né, e como isso está afetando as relações dos outros, fica difícil. Porque isso que eu escolhi no dia a dia tem um padrão de energia que vai afetar outras dimensões. Por exemplo, pensa no padrão de energia de uma floresta, em comparação com a de um lixão. A do seu vizinho todo bagunçado e o do seu vizinho arrumadinho. É algo muito grande, né? A gente está falando de planeta, né? Então, quer dizer que os ambientes têm energias que nos afetam e nós produzimos energia que afetam esses ambientes. Então, Luciana, muito obrigado pela tua participação. A gente vai convidar, com certeza, você para falar de novo aqui conosco, que há muito assunto para ser discutido, né? Há muita informação nova aí que precisa ser trabalhada. Então, obrigado. Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Tá bom, até mais. Então, vamos seguir, dar sequência ao nosso trabalho aqui, trazendo as informações do ProEx no mundo. Vamos a ela. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, meu
nome é Alexandre Baltazar, eu sou estudante de Conscienciologia, sou voluntário desde 1993, sou catarinense e conheci a Conscienciologia na cidade de Florianópolis. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo e conheci a Conscienciologia depois de uma série de fenômenos que eu comecei a experimentar e que até aquele momento eu não tinha nenhuma explicação. Eu tive experiências fora do corpo, eu tive fenômeno de ver as minhas pernas flutuarem, que é o Trendelenburg, um outro fenômeno, tive clareaudiências, comecei a ficar preocupado. Quando eu vi que havia a Conscienciologia, logo me identifiquei, fui buscar outras correntes, conheci diversas outras correntes, logosofia, estudei maçonaria, gnose, Rosa Cruz, fui em diversos centros espíritas para ver o que se falava sobre aqueles fenômenos que eu estava experimentando. E eu vi que a Conscienciologia enquanto ciência era o que resolvia o meu interesse, que era entender o que fazer. Então, a forma científica, objetiva, que me desse bastante liberdade, foi a forma ideal. Então, isso foi em 1991. Em 1993 eu já era voluntário, um ano depois me tornei professor de Conscienciologia. Em 95 eu mudei para Foz do Iguaçu para ajudar na implantação do CAEC. E o meu viés de estudo da Conscienciologia é a para-reurbanologia, ou seja, o estudo da reurbanização extrafísica. Eu sempre me identifiquei com as reformas, com a melhoria dos ambientes, pegar uma coisa ruim, degradada e deixar essa coisa melhor. Isso me acompanhou. E eu descobri que isso sempre esteve permeado na minha história. Eu nasci em uma das cidades mais poluídas do Brasil, que é Criciúma. Eu fiz essa ligação quando eu percebi que eu realmente iria sempre estar atuando nessa vida na melhoria dos ambientes. Então aquilo marcou a minha infância. Inclusive, paisagem lunar. Era assim que era referido o ambiente onde havia exploração de carvão na cidade. E hoje estou aqui, em Foz do Iguaçu, trabalhando na região trinacional. É digamos assim, uma grande oportunidade de resolver problemas globais. Nós temos uma região trinacional, é a fronteira entre 3 países, e isso é um laboratório riquíssimo de conseguirmos fazer a integração, que o Estado Mundial é um dos objetivos que a gente discute muito dentro da Conscienciologia. Então, conhecer a Conscienciologia, estudar a Conscienciologia no viés da reurbanização, e hoje, em Foz do Iguaçu, poder atuar direta e indiretamente na integração da região trinacional, é uma forma de ajudar esse planeta a romper as fronteiras na direção do Estado Mundial. E você, o que você acha? Vamos estudar a Conscienciologia? Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Come on, come on. Come on, come on. Então vamos lá, pessoal, vamos para a reta final aqui, para o fechamento dos nossos trabalhos. A gente sempre responde a pergunta do dia, o que foi feito, o que seria automanobra dilatória. Então, seria basicamente o ato equivocado de adiar ou prorrogar a nossa execução ou consecução das metas, das coisas que nós programamos para fazer nessa existência. Isso vai gerar o quê? Vai gerar que a gente não vai fazer, não vai dar tempo. Quando você começa a fazer, já é tarde e aí fica numa incompletude, né? Fica deixando algo para trás. E é isso que a gente não quer que aconteça. Bem, agradecemos a participação aí de todos e todas. Fiquem sempre conosco. Todos os sábados, das 1h da tarde até as 2h, estamos aqui com vocês, falando sobre projeto de vida, sobre o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, o que você programou, né, para essa vida humana, qual que é o seu quinhão, a sua parte nesse processo, o que você pode ajudar. Lembrando, hoje nós falamos da responsabilidade planetária, qual que é o seu papel na responsabilidade planetária? Você está fazendo a sua parte? Você já estudou esses temas que nós aqui abordamos? Então, é para você refletir e bom final de semana. Até sábado que vem. Tchau.